Bom dia, vamos esperando aqui o pessoal chegar para a nossa live de hoje sobre onde vive a poesia com uma convidada super especial que é a Lígia Carvalho Líbano. Deve estar chegando aqui agora. Tá aí já a Lígia, bem-vinda a Glé. Que bom ter vocês aqui, queridas. Bom dia. E hoje só contextualizando um pouco aí, a gente vai fazer essa live já em clima de Casa das Palavras, que é a minha expedição gratuita, pela escrita criativa e afetuosa, que vai acontecer na semana que vem, no dia 4 até o dia 6, de fevereiro. E pra gente entrar no clima, eu resolvi convidar alguns habitantes dessa Casa das Palavras, entre elas a Lígia, que também já passou aqui pela Casa das Palavras. Eu depois vou contar mais também sobre a nossa história juntas. E para quem ainda não conhece, a Casa das Palavras, me digam se estão me ouvindo bem. Acho que sim, que vocês já deram um bom dia aí. Eu que não... Peraí. Eu pus o fone aqui. Acho que agora vai ficar melhor para vocês. Me digam se estão ouvindo melhor agora. A Glé falou que já fez a Casa das Palavras 2 vezes. Que bom, querida. E a Glé já é habitante, já conhece bem o caminho da casa. Embora cada vez que a gente entra também é diferente, a Glé? A gente vai descobrindo coisas novas. Eu sempre gosto de brincar que o rio, quando a gente fala que o rio nunca passa 2 vezes debaixo da ponte, um texto também nunca passa 2 vezes pela gente da mesma maneira, nem enquanto leitor, nem enquanto escritor. Quando a gente vai escrever de um mesmo assunto, sobre uma mesma pergunta, sobre um mesmo ponto de partida ali, às vezes a gente chega em lugares diferentes. E eu também sempre vou mudando, os caminhos da Casa das Palavras também. Algumas vezes eu até aviso que vão repetir alguns momentos lá, mas acho que sempre acaba vindo alguma coisa nova também. Ai, que bom ver tantas carinhas conhecidas aqui. Ai, que delícia. Bom dia, Rosana. Bom dia, Maiara. Bom dia, Polly. Ai, que delícia ter vocês aqui, Laurinha. E vou ver se eu já consigo chamar a Lígia aqui para participar com a gente. Você consegue pedir aí para participar, Lígia? Senão eu vejo aqui. Acho que eu já sei que onde é. Já achei aqui. Eu conto, E deixa eu... Aqui. Bem-vinda, Marina. Oba! Ei, querida. Tudo bem? Bom dia. E aí? Começamos cedo a bater um papo aqui já, né? Pois é, sim. Meu Ai, mas... áudio tá bom, Dani? Oi? Meu áudio tá bom? A Tá altura? sim. A altura Ah, do seu rosto eu acho que tá tampando um pouquinho. Não sei se você consegue subir um pouco mais, assim, para as pessoas te verem um pouco melhor. Acho que ficou melhor assim. Ótimo. melhorou? Aham, porque depois ele, dá essa cortada aqui para que a gente caber aqui na tela. Ai, muito feliz. Primeiro quero agradecer a Lígia por aceitar esse convite aqui com a gente, comigo, E com as pessoas que estão aqui também para conversar com a gente. E a gente até nasceu essa ideia da gente ter essa conversa, Quando a Lígia foi me mandar esse presente, que é esse livro lindo dela, Acontecências, Depois ela vai contar mais pra gente. E aí eu dei a ideia pra Lígia para ela mandar mais um pra gente sortear aqui numa live que a gente fizesse. Aí eu disse, acho que vai ser uma boa oportunidade da gente já ir entrando no clima dessa Casa das Palavras. E aí, além do livro, da Lígia, a gente vai sortear também esse pôster meu, que é com essa arte aqui do Inspirar, quando o pulmão se enche de arte, que faz parte da minha coleção do Encantário, que é o meu pequeno oráculo de palavras encantadas, E aí, quem, inclusive, não ainda não deixou o comentário lá no post oficial do sorteio, Não esquece de deixar lá, porque a gente vai fazer o sorteio aqui depois e vai escolher, vai sortear a partir dos comentários que deixarem lá naquele post oficial. Então, se você ainda não foi lá, vai lá e volta rapidinho aqui. Aproveito também para convidar mais pessoas que podem gostar dessa live. A gente vai falar sobre onde vive a poesia e outras coisas, relacionadas a esse universo da escrita. E acho que vai ser muito especial essa conversa aqui. Sei que a Lígia, tem essa sensibilidade enorme, uma delicadeza também muito grande, que tem tudo a ver com esse momento nosso aqui da Casa das Palavras, a gente explorar esse universo interno e também, externo, assim, para transformar isso em palavras e, ao mesmo tempo, as palavras nos transformarem, nos habitarem também. Então, Lígia, eu, já até
escrevi um pouco lá no post, né? Que eu não sei se até queria confirmar com você, né? Eu me lembro assim, mais claramente de te conhecer, de primeiro conhecer o seu perfil do Eu Conto, né? Durante a expedição da Casa das Palavras. Não sei se eu estou enganada ou se realmente você chegou até mim pela expedição, né, da Casa das Palavras, que é uma expedição gratuita, né? E depois você veio, né, se tornou aluna do Palavra também. Ano passado também fez comigo a imersão da Meli, né? E desde então vou te acompanhando, acho que vice-versa também. Mas aí me conta aí se foi, como que você chegou até mim, se foi desse jeito mesmo também. E aproveita para se apresentar também para as pessoas. Depois eu também vou apresentar um pouquinho, né, de mim, pode ser que tenha gente chegando aí que conhece a Lígia, ou que ainda não me conhece também, para também a gente já ir se conhecendo. Bom dia, Joyce. Bom dia, quero agradecer a Dani pelo convite, agradecer todo mundo que está entrando agora, 10 da manhã de um sábado, né? Que Aham. alegria vocês terem escolhido estar com a gente, né? Agradeço imensamente, Verdade. agradecemos, né, Dani? Sim, verdade. Dani, a minha memória não é muito boa, mas Aham. eu acho que foi uma amiga minha, Lígia, que me mandou o seu Instagram falando da Casa das Palavras. E aí eu entrei e fiz, né, a expedição. Uhum. E aí fui te conhecendo, né? Eu acho Aham. que sim. A memória não é boa, mas eu acho que foi isso. Ah, E então aí, não estou enganada também. não, acho que não, acho que é isso mesmo. Aham. E aí fui me encantando com você, né? Falei até num post que eu fiz assim que você é uma grande inspiração profissional para mim, Ah, assim, obrigada, querida. tanto pela sua competência quanto pela sua afetividade, assim, na condução de tudo que você faz e faz com muita delicadeza e me inspira muito, assim. Então, eu fiz tudo, acho que eu fiz quase tudo com você. Eu fiz Aham. a Casa das Palavras, aí fiz a palavra asa, aí fiz o caderno dos É encantamentos, verdade. aí Aham. a imersão da Meli, aí eu tenho um encantário aqui, já Aham. hoje. E então eu sou muito grata por esse nosso encontro. Meu livro também tem muito de você, tem muito da palavra asa aqui dentro. Aham. E você sempre fala muito do encantamento, né? E acho que essa aprendizagem contigo de construir um baú de encantamentos, né? Foi algo Aham. que eu trouxe assim para minha vida, assim, para sempre. Ai, que legal. E eu tava até pensando nisso hoje mesmo, assim, né? Que eu tava vendo, assim, né? Porque essa palavra encantamento, quem conhece meu trabalho sabe que é uma palavra que rege muito meu trabalho, né? Minha pesquisa, assim, de descobrir o que está por trás dessa palavra e para onde que ela pode nos levar também, como que ela, né, pode influenciar o nosso processo criativo, né? E fiquei muito feliz de ver, né, alguns momentos aqui ela sendo citada aqui, né? Sendo tão presente aqui no seu livro também, né? Até cheguei a, inclusive, trazer para esses posts que eu compartilhei da live de hoje, né? Desses versos seus sobre o encantamento, né? E um deles até fala, né, dessa definição que você trouxe para o encantamento. Deixa eu abrir ela certinho para eu não sei se você tá com ela aí, Lígia, você já sabe de cor, mas eu não quero citar ela errada, acho que eu tô marcada aqui, ó, achei. O encantamento, né, é o olhar ficando sem palavras, que você escreveu. E eu achei muito lindo isso que você colocou, né, e fiquei até pensando, assim, né, como que isso também foi dialogando com algumas coisas que eu já escrevi também sobre o encantamento, né, mas nunca tinha visto por esse lado desse olhar ficando sem palavras. E fiquei pensando que talvez a poesia fosse uma forma de resgatar, devolver essas palavras para o nosso olhar, né? E ao mesmo tempo uma tentativa de eternizar essa fagulha desse momento, dessa sensação que o encantamento traz para a gente. Não sei se faz sentido aí para você também, né? Esse movimento aí. Eu acho que o movimento para mim é bem esse, assim, né? Eu acho que o Uhum, encantamento ele te tira as palavras, né? uhum, Ele te coloca numa zona onde não existem palavras, sabe? aham, Uma surpresa tão maravilhosa, é um desconhecido, né? Nesse sentido, não existem palavras porque sim, é um desconhecido, é, né? Que uhum, arrebata. E aí eu acho que a poesia é essa tentativa de você dar nome a esse sentimento, de repente, né? sim, Eu até esses dias eu comentei, tá rolando aí nos stories, né? 5 fatos sobre mim. E aí eu coloquei um dos fatos sobre o meu conto, né? Sobre a forma como eu escrevo, que é assim, às vezes eu fico assim encantada,
Aí eu tiro uma foto e aí eu tento escrever algumas palavras que essa foto me remete, né? Uhum. E aí eu consigo, de repente, escrever. Geralmente eu faço haikai, né? Que são aqueles poemas Aham. japoneses, né? Que tem 3 versos, né? E aí é muito isso, assim. Acho que esse processo é assim para mim, em muitos momentos, né? Sim. E acho que faz todo sentido nessa tentativa assim de descobrir esse mistério que a gente vai se deparando com ele aí, né? Que eu gosto de falar que esse cantamento para mim também é essa sensação assim, né? De surpresa e maravilhamento que a gente tem diante de algo que a gente não consegue explicar, que tem uma beleza tão sublime, né, que acende alguma coisa dentro da gente, mas a gente ainda não consegue, né, trazer isso para a superfície, né? Então vai causando essas alterações, às vezes mais sensoriais, né, do nosso coração, às vezes dá uma disparada, do olho ficar mais brilhando ali também, né? E isso, a gente depois, como que a gente fica querendo traduzir para o outro, a gente nunca consegue traduzir por inteiro, assim, aquela sensação, né? Por isso que essa coisa que eu falei, que você também falou, de tentar traduzir de alguma forma, né? E talvez a gente não consiga reproduzir isso da mesma forma para outra pessoa, mas a gente consegue acessar isso e iluminar isso também dentro da pessoa a partir não do que a gente viveu, mas do que ela já viveu na experiência dela e que vai se conectar com as palavras que a gente trouxe, né? Sim. E você também falou que, né, esse outro verso que eu destaquei também, que foi a questão do olhar encantado, né? Que você fala que é um colírio. Você lembra de cor aí, Lívia? Ah, achei aqui, ó. Um olhar encantado fabrica colírios que dilata as belezas, né? Que dilata belezas. Então, acho que é isso também, né? A gente ir expandindo esse olhar e também percebi que esse olhar também faz muito parte da sua poesia também, né? Em vários momentos você cita essa questão do olhar, né? E eu gosto de brincar com as minhas alunas também, de sempre de relembrar, assim, né? Que não é à toa que a palavra escrever tem a palavra ver dentro dela, né? Então você deve lembrar talvez disso também do Palavra Asa, Sim. né? Mas a gente tem uma semana lá do Palavra Asa que a gente fala só sobre essa questão do olhar e das imagens também, né? Então eu percebo que você também tem muito dessa atenção com esse olhar que vai nos capturando, às vezes não só esse olhar enquanto uma visão, estritamente falando do sentido da visão, mas dessa percepção da vida, né? E que acho que faz muito sentido. Aí até quando ontem eu pedi, não ontem, mas no dia que eu pedi para a Lígia me mandar a apresentação que ela tem sobre ela, né, contando um pouquinho sobre o repertório dela, né, também assim. Eu lembro que uma frase que me chamou a atenção foi que você colocou, né, que os encontros os encontros são o motivo da sua escrita, né? Então eu queria também te convidar a contar um pouquinho como que esses encontros movem a sua escrita, qual que é o papel da escrita, né, desses encontros aí, nesse movimento seu. E acabei também, depois a gente volta também para poder falar um pouco lá do início da sua escrita, mas vamos falar sobre desse papel desses encontros aí para você? Vamos. Então, assim, te ouvindo, né, eu fiquei com vontade também de falar, Dani, que uma coisa que eu acho que eu aprendi muito contigo foi sobre o papel da inspiração, né? Aham, Porque a gente fica muito preocupada em escrever, né, que é o aham. produto, né? Mas às vezes a gente tá vazio mesmo. Sim, sim. E acho que a Isso. inspiração tem um papel muito importante, assim, porque é interessante, acho que o processo criativo, ele não é linear, né? Uhum. Ele é assim, um monte de composição que vem de um monte de lugar. Então, se às vezes eu pego um poema e alguém pergunta, de onde você tirou isso? Aí eu vou falando assim, coisas que às vezes não tem nada a ver. Tem um Uhum. poema aqui que ele surgiu de uma parede de uma artista que eu vi, uma foto assim, que tinha um monte de flores na parede. Uhum. Cortadas, né? Assim, é, rosas, né? Na parede, uma parede imensa, cheia de rosas. E aí eu fiquei olhando para aquela parede, e aí o poema que surgiu foi um poema sobre violência contra a mulher. Mas foi aquela parede que me fez pensar um monte de coisa, sabe? Então, assim, a inspiração, Uma cortadinha aqui ela na são Lígia. esses caminhos que Vocês a estão gente ouvindo, acha que tá gente? travando. Dani, eu acho que Eu- você tá travando para mim. Voltou.
Uhum. E será que é aqui? Ah, Não sei. sim. Será que é aqui que É tá porque eu que tô travando? vendo você travando, então pode ser as duas, beleza. Sim, entender. Tá travando um pouco, a Júlia falou também. Mas você estava falando sobre a... Acho que... Eu que tô travando, então deixa eu ver se tá. O que que eu posso fazer? Será que eu posso fazer? Ah, ela... Não, a Rosana já falou que a Lígia tá ouvindo. Então, pode ser? Então vai falando aí, Lígia. A gente vai tentando, depois a gente vê o que que a gente faz. Então, Dani, falando assim dessa questão da inspiração, né? Uhum, Então, eu acho que eu aprendi muito sobre ter esse tempo de me inspirar, né? Para poder escrever, né? Claro que às uhum. vezes acontece isso, né? De um arrebatamento na vida que te traz Sim. uma, uma vontade de escrever. Mas, assim, a escrita, ela não é só o que eu quero dizer assim, ela não, ela pode ser provocada. E Sim. acho que é muito isso que você sempre trabalhou assim nos seus cursos. Ela pode ser provocada. Então, esse tempo, né, para a gente buscar inspirações, e aí às vezes nem são inspirações escritas, né? Às Aham, vezes é uma ilustração, uma fotografia, ou às vezes é caminhando e vendo a vida acontecer, assim, né? aham, Ou pessoas, né? Então eu me inspiro muito, assim, tenho várias poesias que eu fiz depois de conversas com amigas, assim, né? aham. Que elas contaram coisas da vida e aí eu falei, aí eu fiquei comigo, né, com essas coisas que elas estavam falando e aí eu escrevo um poema e eu mando para elas e falo, olha só o que que a nossa conversa me fez pensar. Então, assim, esses encontros também potencializam muito minha escrita. E a outra coisa que eu comecei a Uhum. fazer quando eu iniciei o Eu Conto, e aí também agradeço uma amiga, que é a Luana, ela fez uma sugestão para eu começar a escrever a partir de palavras que outras pessoas me mandaram. E aí, quando eu comecei a fazer isso, eu vi que isso foi muito legal para minha escrita também, porque me deslocava muito, assim, né? Porque às vezes as pessoas trazem palavras que você não costuma usar quando você escreve, né? Uhum. Então eu vejo, eu faço muito esses exercícios assim de explorar a minha escrita a partir de lugares que não são lugares comuns para mim. E aí essa brincadeira, né, de escrever a partir das palavras que as pessoas mandam, e aí, claro, uma generosidade das pessoas também me mandarem palavras, né? Eu tenho várias poesias assim, e uma delas está aqui no livro. Eu gostaria de ler Por para favor. compartilhar. Está aqui na página 31. É assim. Pode ser que a Uhum. lindeza do respiro seja abrigar aconchego Tá. lado a lado com a dor. Será que você encontrou aí, Dani? Você quer que eu leia de novo? Achei, achei. Não, tô lendo. Li sim, muito lindo. E é bem. Você quer complementar mais alguma coisa, Lígia, sobre ele? Você ia falar, né? Sobre esse processo Não, aí de receber essas palavras, sim. isso. Então foram várias palavras, eu não vou lembrar, mas acho que lindeza, respiro, aconchego, dor foram palavras que as pessoas foram enviando. E daí eu fui tentando Uhum. compor um poema, né? E eu acho bem interessante, então, essa escrita compartilhada, né? Na arte a gente Sim, tem, sim. por exemplo, algumas performances que tem na rua que tem participação, né? E aí eu acho isso interessante nas performances, acho interessante na escrita. Então, falando aqui, Dani, que a gente está travando as duas de vez em quando, então é Aham. dos dois lados. Na internet, porque teve uma vez que eu fui mexer na internet e caiu a live toda e a gente não conseguia voltar, mas posso, aliás, posso tentar mexer, né? Eu acho que tô lembrando que isso, na verdade, foi uma vez no YouTube. Aqui, acho que no Instagram, se cair, acho que pode ser um pouco mais fácil de voltar. Será que a gente tenta? Que eu pensei rolando só o sinal do celular. Não sei se vai Eu vou melhorar. fazer isso. Eu Então vou tá. fazer isso. Ó, gente, então nós vamos tentar mexer. Se cair, vocês voltem aí, que vai ser um segundinho aqui. Deixa eu ver aqui, peraí.
Mas e aí, querida? Espero que agora estejam nos ouvindo melhor. Acabou que eu voltei para onde eu estava. Espero que a internet colabore aí com a gente também. Pois é. Mas a gente estava falando sobre... Você estava contando sobre a inspiração, não foi? Sobre a inspiração, sobre sim, escrever verdade. junto, né? Que eu falo. Sim. Chamo de escrita com participação. Eu fiz um soneto assim também, às vezes palavras sobre um tema, né? Então, assim, para mim a escrita também é muito sobre isso, assim, da gente tentar se reinventar a partir de lugares que a gente eu percebo explora muito tanto, isso no seu livro, assim, também, né? Nessa exploração, né, das próprias palavras também, né? O que essa palavra tem para me contar, né? O que ela pode me dizer aqui? Então, às vezes tem um traço muito metalinguístico nela também, de tentar entender o que é a poesia, qual que é o papel desse poema, né? Que eu acho muito rico também todo esse processo. E você falou, quando a gente também vai recebendo esses estímulos externos, né? Eles também, igual você falou, vão nos tirando daquela zona de conforto ali e nos propondo a chegar a caminhos que a gente não chegaria sozinhas, né? Então, eu acho que é por isso que eu gosto muito também de... enquanto escritora também e aluna, também percorrer caminhos de outras pessoas, ou igual você falou, e pegando esses presentes que as pessoas vão nos dando, sejam palavras, sejam, né, igual às vezes você faz com... Eu já vi você fazendo também títulos de livros, né? Os lombados, fazendo poesia com as lombadas dos livros, né? Então, eu percebo que, apesar de, às vezes, esse processo da escrita em si ser um pouco solitário, aquele momento que você está ali escrevendo, explorando as palavras, precisando ali de uma concentração, essa parte da inspiração, ela pode ser muito dinâmica, né? E esse processo de, às vezes, ter outra pessoa ali batendo bola com a gente, fazendo essa troca, é muito rico, porque, né, vai acrescentando isso que a gente falou. Às vezes a gente está muito acostumado a seguir sempre aquele mesmo caminho e chega, de repente, alguém traz, né, um elemento totalmente novo. Assim, eu até tenho uma imagem que fala muito sobre isso também, né, que até vem de um livro do Gianni Rodari também, que é a Gramática da Fantasia. Acho que até costumo, às vezes até cito ele no Palavrazo também, que ele fala assim, né, quando a gente joga uma palavra dentro do nosso cérebro, é como se a gente jogasse uma pedra num lago, né? Ela começa, aquele epicentro ali da palavra, ele começa a criar um tanto de círculos ao redor dele, vai expandindo e conectando essa palavra com outras palavras que estão dentro da gente, com outras memórias, com outras sensações que estão dentro da gente, e ao mesmo tempo ele também vai revirando todo o fundo ali daquele lago também, e, né, e causando rebuliços ali. Então é isso, quando a gente vai, né, tendo esses elementos aí, todos eles vão fazendo esse processo aí de reverberar de alguma forma com a gente, né? Então, por isso que eu acho que é muito rico também a gente se permitir abrir para essas possibilidades, né, Lígia? Sim. E até a leitura também, né, Dani? Eu sei que você também gosta do Manuel de Barros. Quando eu leio o Manuel de Barros, eu falo assim, gente, ele desata um fio assim na minha cabeça, um fio que quase nunca aparece, mas quando leio ele, né, o Manuel Barros, o Mia Couto, eles têm uma escrita que elas se conectam diferente comigo, assim, sabe? Então, acho que são várias formas da gente se inspirando, né, no nosso cotidiano, a leitura, a conversa com as pessoas. Acho que escrita, né, eu acho que são muito que propõe exercícios assim que a gente vai. E você tá falando do Manuel, eu tô aqui, né, conversando com você em cima da caixinha dele das obras dele que eu coloquei hoje para poder levar o meu celular aqui para ele me inspirando também, porque você falou, é isso, né? Tem alguns autores, né? E eu também percebo muito isso. Esses dois também são muito fortes em mim também, tem alguns outros também. Mas é isso, a gente vai, né, nesse diálogo com outro escritor, a gente também vai descobrindo muito sobre a gente, né? E eu até tenho, né, as cartas, algumas cartas que eu já escrevi também inspiradas por essas provocações que Manuel faz, né? E eu também sempre gosto de falar isso com as pessoas que me seguem aqui também, né? Se você percebe essa conexão com esse escritor ou com algum elemento específico, pode ser o cinema também, né? Mas assim, como que você pode trazer isso para sua escrita, né? Então, às vezes eu falo assim, não, escreve o que você falaria para esse escritor? Como que ele te influenciou? O que ele, né? O que ele te faz pensar, que te faz conversar, né? Que te faz enxergar que você não tinha visto isso antes, né? Pega isso como um ponto de partida para poder
começar a sua própria escrita, começar o seu próprio caminho, né, Lígia? E nisso a gente já foi falando sobre várias coisas que da minha pergunta inicial que eu acabei não fazendo, assim, né, de onde vive a poesia, né, e como que a escrita habita em você. Então, eu queria retomar também esse ponto de partida. Acho que a gente já falou muito sobre esse habitar da poesia, né, que pode estar nesses encontros, em todas essas possibilidades aí que a gente falou também. Mas se quisesse completar também, assim, né, de como que a escrita habita a sua vida, como que é a sua relação, né, com a escrita, assim, de agora, mas também, né, quando começou esse processo seu com a escrita também, né, e como que foi isso aí também. E aí, eu sei que eu estou trazendo muitas coisas ao mesmo tempo, nessa questão de como que você habita a escrita, mas eu também, né, lembrei também que teve um momento no seu livro, né, acho que até o primeiro poema que você traz, até vou ler ele aqui pra gente também, que você fala assim: ultimamente venho regando com dedicação o meu pé de poema. Cultivo-o com muita ajuda das gentes com quem me conecto na busca e na travessia. Os frutos mais recentes do pé de poema têm gosto de reencontro com a palavra. Chamei-os acontecências, né? E aí, puxando aqui desse poema, você fala assim, que tem gosto de reencontro com a palavra. Então, eu queria que você contextualizasse aqui para a gente um pouco, né, nesse ato de habitar, assim, como que foi esse hábito de, às vezes, se afastar um pouco das palavras e que te trouxe de volta para elas, de volta para essa casa aí das palavras. Sim, então, eu vejo assim, Dani, eu não sei, são coisas que eu fico pensando, né? Eu acho que a escrita habita de muitas formas a minha vida. E acho que, na verdade, eu produzo várias escritas, né? Então, assim, eu acho que tem aquela escrita matinal que você me ensinou, que às vezes eu faço, não faço todo dia, né? Mas às vezes, que é uma escrita, assim, fluida, né? E às vezes o cérebro compõe uma frase interessante que pode virar poesia. Mas às vezes não, às vezes é só um desabafo, né? E até lembro da gente conversando sobre isso. Falando, nossa, Dani, essa escrita minha é uma escrita muito diferente da escrita que eu esperava. Sim. Essa escrita que eu faço com Sim, lápis, Lígia, até por só para exemplo, contextualizar, para as pessoas entenderem um pouco dessa escrita, né, que a Lígia que vem até da... Eu já fazia um pouco intuitivo. Um pouco diferente também, assim, para os meus alunos de Palavra Asa. No início da manhã, no início do nosso dia, né, a gente pegar o lápis e papel e escrever 3 páginas corridas sobre qualquer coisa que esteja afetando a gente, sem ficar pensando muito, né? Coloca o lápis no papel, vai escrevendo, 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 né? Que, como a Lígia falou, às vezes vem como mais um desabafo, às vezes uma coisa um pouco mais estruturada, mas não existe certo nem errado nesse momento. É o momento da gente realmente deixar fluir tudo que está vindo na nossa mente para, de certa forma, também desopilar e liberar espaço para que a gente possa, depois de percorrer esse caminho, conseguir acessar coisas mais profundas que estão dentro da gente, ou conseguir realmente liberar aquele espaço para poder escrever alguma coisa, né, que a gente está ali no processo. Então, mas que acaba sendo também um lugar de muitas descobertas também, né, Lígia? Então, só para contextualizar um pouquinho aqui para as pessoas, conta aí mais. E aí, eu acho que tenho essa escrita. Quando eu era adolescente, eu escrevia diários, e aí é uma escrita assim, apesar de ser para mim, também é uma escrita destinada, né? Você faz escolhas, porque essa da escrita pela manhã, ela é totalmente fluida, né? Os assuntos se atravessam, então na minha cabeça, então, eles se atravessam assim, né? Mas o diário não, é um relato que você quer falar sobre alguma coisa. Então, acho que é uma outra escrita, né? Que também já existiu muito na minha vida. Às vezes eu tento retomar a escrita de diário. Quando eu era adolescente, eu escrevia muito. Todo ano eu tinha um diário, tem até a caixinha deles aqui em casa. Aí eu acho que tem uma escrita, né? Eu tenho um percurso acadêmico, né? Fiz mestrado, doutorado e sou pesquisadora. Então, tenho uma escrita acadêmica, que em alguns momentos foi uma escrita mais assim tradicional, né, que eu diria assim, o que é mais tradicional na academia, porque a academia também tem suas escritas diferenciadas, né? Estou conhecendo agora
um tipo de escrita que é a escrita performática, Sim. que é uma escrita acadêmica. Então, assim, acho que a academia também tem possibilidades, mas por um tempo eu fiz uma escrita muito tradicional, né? Acadêmica, muito tradicional. Uhum. E tem a poesia, né? Que para mim é esse lugar da invenção, assim, né? Que é esse lugar de experimentação das palavras. Às vezes eu fico mesmo, eu fico encantada com o som de uma palavra e falo, gente, olha só que coisa interessante. Então, na minha trajetória, assim, eu tive um contato desde criança com a poesia, tanto na apreciação de poesia, quanto na produção de poesia. Eu escrevo poesia desde que eu sou criança, assim, né? E, e aí eu tive um tempo que a poesia não me habitou, pelo menos não me habitou na forma da escrita, né? E aí, quando eu fiz o Eu Conto, e junto com outras coisas da vida, obviamente, Deu uma mas assim, o Eu travadinha. Conto foi Vamos ver se muito esse volta aqui. canal, foi muito esse canal de reconexão com a minha escrita. E aí eu tenho quase uma promessa para mim, assim, de ser um acervo, assim, de várias experimentações com a escrita que eu tenho. Então, assim, eu não Sim. passo muito filtro nas postagens que eu faço lá. São experiências de escrita. Tem coisas que eu acho legais, tem coisas que não são tão legais, né, na minha avaliação, mas eu fico querendo me forçar, assim, não forçar no sentido ruim, mas assim, Sim. me forçar a escrever mesmo, né? Sem julgamento. E às vezes o que você não gosta para as outras pessoas É. faz tanto sentido assim, né? Então a escrita também é muito plural nesse sentido. E aí tem um poema aqui, Dani, que é assim. É um poema, é uma página que tem dois poemas. Uhum. É a página 62. E eu escrevi assim: a escrita, por algum tempo, foi gaiola enferrujada, de onde as palavras me libertaram. E aí as palavras, nesse sentido das possibilidades infinitas da palavra, né? E que eu acho que a poesia, ela joga muito com isso, né? E que por muito tempo eu não Uhum. explorava tanto, né? Essa escrita mais tradicional. Hoje eu já vejo um movimento meu de tentar fazer uma integração, né? Da poesia com essa escrita mais tradicional. Então hoje eu sinto que eu estou conseguindo me integrar mais nesse sentido, de trazer poesias para os artigos que eu escrevo, até poesias minhas, assim, né? E aí aqui o outro poema é: a palavra é uma passarinha de asas infinitas e renováveis. Então a gente começou a live falando sobre a palavra encantamento e Sim. algumas vezes que ela aparece, né, nas poesias, porque ela é isso, ela é uma passarinha de Aham. asas infinitas e renováveis, né? Ela é infindável. Se cada pessoa que está hoje aqui nessa live, se for definir Sim. encantamento, vai definir de um jeito, porque as palavras Verdade. são muito ricas, né? As Sim, palavras sim, são né? Porque nossas como a gente falou, vivências. elas nunca estão estáticas, né? Elas estão sempre em movimento, né? Cada hora significa uma coisa pra gente, porque elas vão se conectando de formas diferentes, né? Eu achei que foi muito rico essa sua contribuição que você falou, né? Sobre essa questão, principalmente de falar sobre essa experimentação da palavra, assim, tentar tirar esse peso desse julgamento, permitir experimentar mais a palavra. Isso, né, é essencial, assim, pra gente, né? Porque muitas vezes eu vejo muitas pessoas travadas ali na palavra porque querem escrever de uma forma específica, né? Sei lá, tem uma inspiração ali de tal autor, ou, né, alguma coisa que acha que é legal, quer começar a escrever naquele formato ali. Primeiro que aquele formato não é da pessoa, é de outra pessoa, né? De outra pessoa escrever. E outra coisa que a gente desconsidera esse processo, que às vezes, muitas vezes, para resultado final ali, aquela pessoa, não necessariamente ela escreveu aquilo ali da primeira vez, ela já pode ter reescrito aquela frase várias vezes, ou não, aquela frase veio de primeiro, mas antes dela vieram muitas outras para preparar aquela frase para chegar ali, né? E se a gente não se permitir esse caminho de experimentar para ver, né, sem preocupar, tirando esse peso, né, de certo, errado, bom ou ruim, a gente nunca vai de fato conseguir chegar num lugar que é nosso mesmo, porque a gente precisa desse caminho, né, de às ali, né, de explorar
né, que tem mental, né, que rompe com várias coisas também, né? Se ele tivesse ficado, ele não ia ter chegado nesse lugar, né? Então a gente, mas você quer simplesmente, né, contar uma história, mas se você ficar o tempo todo julgando se aquilo é bom ou ruim, o que, que os outros rompe seu pensamento ali e aí você não consegue. Então, por isso que desde a Casa das Palavras, né, eu começo a falar, gente, deixa as ideias fluírem livremente num primeiro momento, depois começa a editar a palavra, quer começar a pensar no final dela, sendo que a gente ainda nem conseguiu ouvir a história que ela tem para contar pra gente, né? E Sim, eu vejo muito assim. deixa eu ver o que mais que eu trouxe aqui pra gente. Muitas coisas a gente já foi respondendo aqui, mas sobre o seu livro, né? Vamos falar sobre o seu livro também, que a gente já tá mais fluindo tão, né, livre, assim, gostosa, que a gente nem vai percebendo. Mas eu queria muito que você contasse, gente, como que foi esse processo de gestação do seu livro, né? Se foi uma coisa planejada, que foi nascendo aos poucos, como que foi esse processo aí? E também sobre o título dele também, depois conta pra gente, que é tão bonito e tão poético. Então, esse livro não foi planejado, assim, inicialmente, né, para ser um livro. Eu fiz essa página no Instagram, chamada Aham. @eu conto, né, com 2 U's. E uma amiga minha que está aqui na live, que é a Laurinha, que foi uma das pessoas que me ajudaram assim a criar coragem para ser realmente uma página de colocar as coisas que eu vejo. Ainda as primeiras postagens ainda nem eram poemas assim, às vezes eram fotografias, reflexões. E aí eu fui alimentando essa página assim, com esse compromisso de ser um lugar assim para postar as coisas que eu estou escrevendo, Sim. sem ideia de livro. Aí um dia, quando tinha um monte de postagem lá, aí começou a surgir essa ideia de fazer um livro. E aí eu acho que é muito isso, né, Dani? Aí é bem diferente. Então tem uma escrita que é uma escrita experimental, de fazer experiência com a palavra. Aí quando vira livro, aí claro, aí você faz uma seleção. Então, no caso desse livro, quando eu juntei as poesias que eu queria para o livro e enviei para a editora Avá, que foi quem fez o livro, né, a editora do livro, eram muitas poesias, e aí tem um trabalho também de tratamento, de tentar ver como que elas conversam. Então, tem poesias que não entraram, e tem poesias que eu comecei a fazer depois que a revisão de português já Aham. tinha sido feita. Então, eu tentei depois, aí depois teve que fazer outra revisão de português, porque quando o livro começa e ele vai tendo uma carinha aí você também vai escrevendo pensando Sim. nesse conjunto, né, de Uhum. poemas que estão ali dentro. Então, quando a gente definiu o nome Acontecências, aí eu acho que definiu também o que era um conjunto de poemas que eu queria Sim. colocar aqui dentro, né? E e Acontecências é um título assim, eu adorei essa palavra quando eu conheci, parece que é o nome de uma rua do Rio de Sim. Janeiro, mas não é com 2 Sim. S's, é com SC, né? E aí, quando eu trouxe os 2 Sim. S's, né, é um neologismo, né? Sentido de pensar essa questão das essências, os cheiros, né? Assim, essa questão dos sentidos, né? Que a poesia Aham. provoca na gente, né? Os cheiros, o tato, enfim. Então eu pensei muito nisso, de juntar os acontecimentos, porque realmente acho que a minha escrita ela é muito mobilizada pelos acontecimentos que me atravessam e as essências nesse sentido de ser os sentidos da vida mesmo, a visão, né, o cheiro das coisas. E essa essência também, E o que só mais que eu posso completando falar do assim, para mim livro? também, essa essência também fala dessa questão do, né, do que é essencial desses elementos aí também, né? Qual que é o cerne disso também, né? Então acho que também traz muito talvez essa alma, assim, desses acontecimentos também, né? Além dos também, né?
Eu gostei muito dessa mudança que você fez, né? Porque você até poderia ter usado acontecências com o C ali também, mas quando você traz esses dois S, você traz isso mais à tona, né? Nessa palavra aí, e vai criando esse neologismo tão lindo que fala, que é tão abrangente, né? E por isso tão rico assim também. E muito assim, Sim, sobre o que fica, né, dos encontros, porque a poesia é muitas vezes isso, né? Você viveu uma experiência, você escreveu sobre aquela experiência, mas às vezes você pegou um detalhe da experiência que até outras pessoas nem se tocaram, ou para elas nem foram aham, significativos, mas para você foi. Então eu acho que a poesia surge muito disso também. As impressões sim. que você tem dos acontecimentos, né? As sensações. Sim, e muitas É um vezes pouco também a sobre gente vai isso, né? misturando, né, Lígia, também um pouco do que é a realidade, também com a imaginação, com outros personagens, outros elementos que estão surgindo, né, a gente também é, é muito bacana, assim, e às vezes é mais natural para algumas pessoas irem escrevendo sobre essas coisas que estão acontecendo na nossa vida, a gente também, é legal a gente também não ficar, eu percebo, eu digo isso para mim mesma também, a gente não ficar presa ali naquela realidade, perceber que a gente também pode ir além e também transformar isso, né, de outras formas também, não precisar, porque eu vejo alguns alunos até com essa coisa assim, mas se eu for publicar isso, as pessoas, às vezes escreve uma coisa que foi, teve uma fagulha ali da vida, mas que depois se transformou em outra coisa. Nossa, mas se eu postar isso aqui, as pessoas vão achar que eu tô falando sobre mim, e não é sobre mim. E às vezes é, mas a pessoa não quer que, né? Então, se a gente também começar também a entender esse distanciamento que às vezes tem, e se permitir também ir além, assim, juntar a imaginação, né, a criatividade também, para também não ficar preso também na realidade ali, né? Isso também não pode ser gaiola, né? Igual você falou da Eu gaiola acho que lá, né? Às vezes das palavras, né? Essa gaiola da realidade também, a gente não se prender demais nela, apesar dela ser tão rica, né? Aham. porque nunca é só sobre você, né? É, Tá sim, sempre reinventando, né? Sempre. Mesmo um acontecimento assim, é sempre uma reinvenção, porque é verdade. sempre a sua Com perspectiva certeza. sobre ele também. E deixa eu até ver aqui, se tem mais alguma outra pergunta que eu deixei aqui. Eu coloquei aqui também, né, essa questão dessa relação mais imagética das palavras, assim, né, que eu percebo que no seu livro você brinca muito, não só no seu livro, mas no seu perfil também, você gosta muito de brincar com, né, com esse formato das palavras. No caso do livro até tem algumas ilustrações mesmo, mas assim, tem muitas palavras também, né, explorando esse espaço aí da página quanto imagem também, né? Então eu queria que você falasse pra gente também como que é para você esse lugar, assim, de começar a desenhar com as palavras também. Sim, sim. Eu acho assim que a imagem realmente ela tem muito a ver com a minha escrita, né? E às vezes nem sempre eu percebi isso, não. Eu lembro que tem uma pessoa que eu sigo aqui, que é a Suelen, que é do @Solidão Coletiva, ela sempre fala assim Uhum, sobre essa relação da minha poesia com a imagem. E aí, às vezes, ouvindo as pessoas que eu fui me tocando, assim, né? Então, assim, eu acho que existe um primeiro momento que às vezes é um diálogo com a imagem. Então, tem uma poesia aqui, que eu vou ler, que ela surgiu observando uma fotografia de um amigo do meu irmão que chama Diogo Freitas. E ele fez uma fotografia que eu achei lindíssima. Falei, não, preciso escrever sobre isso aqui, que é assim: na sintonia das cores, no fio, na neblina, o perigo da delicadeza é camuflagem. E era um pássaro que estava assim num fio de energia, e as cores do fio de energia do pássaro eram muito semelhantes. Eu fiquei assim apaixonada, sabe? Então assim, essa imagem me fez uhum. escrever esse poema, né? Sim, Agora eu acho que existe esse outro momento, que é como sim, materializar a imagem na escrita, né? E aí eu gosto muito sim. de poesia concreta, acho muito legal. E eu também gosto, Dani, de uma coisa que se chama, Uhum. acho que chama poema objeto. Então, aqui no meu livro, tem duas imagens que foram ilustradas pela Larissa, que é uma ilustradora Sim, maravilhosa, muito né? Eu lindas. gosto muito das imagens do livro.
que são poemas objetos. Eu Sim. realmente construí esses objetos. Aham. Então, que é esse aqui, Lindo. cabide de... Então, eu peguei um Sim. cabide, coloquei a palavra sonhos e ela fez esse desenho. E também fiz um bordado aqui que tem no livro, um bastidor, não sei se... Eu também não sei de cor as páginas, mas acho que de repente é a primeira. Aqui, ó. Esse aqui é Sim, um sim. poema Muito objeto. lindo. Eu realmente eu fiz esse bordado. E aí Uhum. depois tem outros poemas que são assim, né? Com o formato, eu falo do pôr do sol Sim, e tento desenhar um pôr do sol, assim. E é isso, eu acho que é essa tentativa sim, de sim. dar movimento para as palavras, né? Fazer as palavras, porque existe o papel, mas você pode Sim, ocupar o papel de diversas formas, né? E aí acho que é uma tentativa de dar esse movimento para as palavras, né? Eu estou muito encantada com a Aline, sim, uma sim. escritora brasileira que se chama Aline Bay, né? Aham. No livro dela, o último, né? Que é a Pequena Coreografia. Ela faz uma brincadeira Sim, super legal é. também, diminuindo as palavras. Então, assim, às vezes a gente acha que a palavra não tem movimento, Sim, né? Que ela vai ter movimento só na nossa cabeça. Mas não necessariamente, ela pode sim ter movimento, o sim. corpo do É texto outra pode ter gaiola que a movimento gente vai se também. desprendendo, né? A gente aprende que a escrita, né, tem que seguir aquela linha ali, as palavras têm que ser sempre do mesmo tamanho, né? E é legal a gente também perceber essa liberdade que é poder explorar a página de uma forma mais livre, como você falou, seja nessa poesia concreta, nesses desenhos que vão se tornando objetos e poemas ao mesmo tempo também aí. E também nessa quebra que eu vejo da Aline também muito importante, né? Assim, também de perceber que mesmo no romance você pode inovar, não só na poesia, mas no romance você também pode brincar com esse tamanho, com essas formas, essas palavras, para causar sentido, né? Então, quando ela traz ali, depois a gente pode até postar também, né, um desenho, mas, por exemplo, ela começa a falar, se não me engano, acho que nas primeiras páginas ela fala sobre a infância, e aí o texto vem todo numa linha corrida, e aí ela coloca a infância bem pequena, para mostrar, tipo assim, como que, né, essa é a minha interpretação, mas para mim me dá a sensação assim, de como por ser criança, é pessoa ela ocupa um papel menor na vida daquela família de importância. Então, são muitas as camadas que a gente pode explorar aqui, né, Lígia? E aí, acho que a gente poderia muito, assim, né, que o pessoal que está aqui acompanha a gente, que graças a Deus voltaram aqui para o final também, e graças a presença de todos aqui também. E depois, aí, se a gente puder, a gente pode, às vezes, responder algumas perguntas que as pessoas tiverem aí também, né? O sorteio, estou com o computador aqui aberto do lado para a gente sortear. Então, repetindo, a gente vai fazer esse sorteio, né, do livro da Lígia, Acontecências, e do meu pôster aqui do Inspirar. E quem deixa para fazer o sorteio tem que ter comentado ali no post oficial, né? Vou carregar aqui os comentários aqui agora para a gente mandar e a gente vai mandar eu vou enviar depois para endereços do Brasil. Então, se alguém estiver fora, às vezes tiver algum endereço aqui do Brasil também, a gente pode mandar. E aí, depois desse sorteio também, vou convidar mais uma vez também todo mundo, quem quiser saber mais sobre a Casa das Palavras também, como que participa também. Vou deixar aqui o link também. Vou deixar não, né? Tá? Vou explicar um pouco mais, mas vamos fazer o sorteio aqui. Deixa eu parar de falar. Boa sorte para todo mundo que está participando aí. E uma das regras também é que tem que estar aqui presente, né, na hora do sorteio. Então vamos ver se a pessoa sorteada vai estar aqui agora. Quem foi sorteada foi Magda Medeiros. Magda estava, eu vi ainda, tá aí? Magda também é salado. Quem participou do Palavra Asa. Eu quero, vem comigo, Bruna Neves. Tá aí, querida? Eba, a Magda tá aí. Depois pega os dados com a Magda, né? Então, Ah, parabéns, querida.
Então, né, gente, vou Maravilha. reforçar aqui o convite, né, que semana que vem a gente vai ter mais uma edição né, da Expedição da Casa das Palavras. Para quem ainda não conhece, né, a Casa das Palavras, ela funciona assim, a gente vai ter, nos 2 primeiros dias eu vou enviar um e-mail por dia, vai ser na sexta-feira que vem, no dia 4, depois no sábado também, nesses 2 dias eu vou mandar um e-mail para vocês, né, com algumas inspirações, algumas provocações, que vão acabar sendo uma missão de escrita para vocês cumprirem aí. Postar, compartilhar essas missões que vocês fizeram, né, para poder. E aí quem compartilhar essas missões depois vai poder participar do sorteio que vai acontecer no domingo, que vai ser o fechamento do Casa das Palavras, né? E aí eu vou sortear, vão ser 3 prêmios dessa vez. A gente tem o primeiro prêmio, que é uma inscrição para o percurso do Palavra Asa, que é o meu curso completo, né, de 7 semanas pela escrita criativa, sensível e poética, que a Lígia já fez aí também. Magda também, que eu comentei aqui. Muito bom. O outro prêmio, dessa vez vão ter a opção de escolher. O segundo prêmio, ou vai ser um encantário ou um diário de palavras encantadas, que eu até devia ter trazido o meu, que depois mostro para vocês também, né? Que é um diário onde eu trago também alguns convites para poder soltar a criatividade. E depois a terceira opção, o terceiro prêmio também, que vão ser ou a oficina online do Caderno dos Encantamentos, ou a imersão Amélie, né? Que vai acontecer uma nova imersão em início de maio, então a gente também vai... maio não, março. Então a gente vai ter essa opção de escolher também para quem ganhar o prêmio. E eu queria, né... alguém tem alguma pergunta para fazer para a Lígia? Quer comentar alguma coisa aqui também com a gente? Ou tem alguma dúvida sobre a Casa das Palavras, se quiser escrever aí também. Que as inspirações, mando toda essa inspiração. Agradecendo o papo e a live aqui também. E eu quero agradecer a Lívia mais uma vez, né, pela generosidade de estar aqui conversando comigo também nesse sábado pela manhã, também pelo presente do livro, né, e por todas essas trocas tão inspiradoras que tiveram aqui. E que comentar alguma coisa que você queira trazer a mais, ou ler também. Me conta aí o que você quer trazer aqui para esses habitantes das palavras, querida. Dani, na verdade, a primeira coisa que eu queria trazer, o pôster Não, ele prêmio foi é a palavra inspirar. intuição. Sim, sim. Não, inspirar. Eu queria ler, porque, assim, aqui, ó, o meu encantário, que eu acho tão lindo o encantário, e a gente falou sobre inspiração o tempo todo, né, hoje. Mas eu vou ler também, então, da intuição, já que eu peguei errado. De repente, foi... Como eu acho. Você sabe de que repente era para ser também, né? Da intuição. A nossa intuição estava nos... Sim. Então, aqui, esse é o da intuição. Olha que lindo. Intuição. Do coração. O pôster que vai é o pôster de inspirar, né? A bússola do que coração. É quando o pulmão se Deu uma travadinha aqui, deixa eu ver se volta. Lindo, lindo. Esse encantário é muito lindo, Dani. Ai, tá? que bom. Uso muito. Então, também quero muito agradecer você pelo convite. Quero agradecer todo mundo que está aqui com a gente. Né? Comecei a live dizendo isso, assim, que separou esse tempinho de sábado para estar aqui com a gente. E aí vou ler um poema, que é um poema que é uma convocação, assim, eu brinco, né? Para o ato poético. Que é assim. Vamos, poeta. É preciso falar de amor em tempos inseguros. É preciso falar de dor em tempos de paz. Acorda, poeta. Já não sabem mais declamar sua poesia, cantam músicas sem melodia, declamam poemas de letras mortas. Avante, poeta. É preciso proclamar o dia. Uma flor nasceu, rompeu o asfalto. Maravilhoso. E aí, eu acho que, assim, claro que as interpretações são múltiplas, né? Quem sou eu para impor uma só?
Eu sei de onde eu tirei, né? Mas acho que depois que o poema vai para o mundo, ele é, né? Sim, Ele é múltiplo, né? Mas acho que uma coisa que eu poderia dizer que eu pensei agora lendo o poema é que só a gente pode escrever sim. de um Uhum. determinado jeito, né? Cada um tem seu jeito de escrever, porque tem seu percurso, tem sua história, tem suas vivências, né? Posso admirar muito o jeito que alguém escreve, mas sou eu que vou escrever sobre aqueles temas, daquele jeito. Então, Sim, essa singularidade é muito linda, né? A gente conversava durante essa semana sobre isso, assim, né? Que escrita é essa de uma pessoa que gosta de poesia e sim, que é também psicóloga escolar, né? Então, acho que a riqueza da nossa escrita também está nesses vários caminhos que a gente percorreu, né? sim. Enfim, de sermos únicas, É né? De verdade, sermos né? A nossa singular. história, né, vai trazendo, né? A gente vai trazendo a nossa história para a nossa escrita e a nossa escrita vai inspirando a nossa história, mesmo que a gente esteja falando de ficção, mesmo que a gente esteja falando de poesia, né? Ou, às vezes coisas que estão não necessariamente sendo biográficas aí, né? E acho que isso é muito rico que você falou e eu também vou aprendendo muito com isso, né? Então, esse olhar de cada um, né? E a gente valorizar esse olhar de cada um, porque, né? Tem uma frase também, agora até me esqueci de quem que é, mas tipo assim, você só pode ser você, todas as outras pessoas já estão ocupadas, né? Então é isso, né? A gente, quanto mais a gente assumir o nosso lugar, né, e começar a enxergar a beleza, né, de ser quem a gente é, e das nossas palavras, das nossas escritas, ou das nossas escritas, como a Lídia trouxe, né, muito lindamente hoje essa lembrança, né, que a gente também tem vários papéis na nossa escrita. A nossa escrita também ocupa a gente de formas diferentes, né? Então a gente percebendo também como que a gente pode explorar melhor cada uma dessas escritas também, né? E esse poema que a Lígia escolheu, acho que foi maravilhoso para poder fechar aqui, mas eu também tinha escolhido um poema que também vai fazer parte aqui desse momento, que também é maravilhoso, que eu quero esse poema que ela falou que também fala sobre poesia, né? Que ela fala que uma amiga me elogiou um poema. O poema assustado foi saindo de fininho. O poema não sabe demonstrar afeto. Quando ele demonstra afeto, já se entrega na segunda linha. Foi logo se enfiando na caixa de brinquedos, procurando ficar perto das letras que não se encaixam na casinha. Mas se remexeu tanto que caiu do topo da pilha. Dentro do café da visita, dali escalou a xícara, o corpinho e foi se secar no açucareiro, saiu espirrando café nas paredes. E vou explicar porque não precisa, mas né, agradecer a Lígia mais uma vez aqui por esse presente e por essas palavras também, né? A gente falou sobre a questão do livro, né? E acho que o livro tem esse papel, né, de eternizar essas palavras de certa forma, né? A gente está lidando com esse mundo assim digital, né? A gente tem muito acesso a muitas poesias, a muitos, mas de certa forma, né, esse livro tem esse papel de primeiro fazer essa seleção, como a Lígia falou, que às vezes é muito difícil de fazer, né? Mas que é a materialidade, essa memória assim, desses livros. E eu digo assim, que eu também estou no processo de também fazer essa seleção, de também né, trabalhar alguns textos aí para livros que estão nascendo aqui também. E é um desafio, mas também eu imagino que deve ser muito gostoso depois poder, né, perceber isso aí e poder tocar e espalhar isso para outras pessoas também. Né? A Lúcia escreveu aqui também. Parabéns, meninos, vocês são muito especiais, orgulho de minha sobrinha, muita saudade. Bom, Exatamente. Eu, eu só esqueci de falar isso, Dani, sobre o livro. Assim, quando eu decidi fazer o livro, foi muito como um processo assim de aham, marcar para mim, né? Essa retomada da Lígia poeta, da Lígia escritora. Para mim foi um marco, sim, assim, né? Para ser sempre uma lembrança, né? Que essa escrita poética me pertence, assim, né? Como eu disse, teve um tempo que eu não escrevia, né? Então, assim, para mim foi muito um marcador, assim, né? É um rito mesmo, de eternização, né? De repente. Mas depois que o livro está no mundo e a página também me aham, oportunizaram tantos sim, encontros, tantos, inclusive com, né? Então, eu acho que eu agradeço todos os dias a Lígia que teve coragem de fazer o Eu Conto, assim, sabe? Porque eu acho que
a minha vida se transformou depois que eu tive essa coragem de colocar a minha escrita no mundo. Conheci pessoas maravilhosas, como afeto por conta da escrita, né, do livro, do Eu Conto. Então, assim, eu sou muito feliz, né, de ter feito, de ter tomado essa decisão, de ter tido coragem mesmo de Sim, me sim. compartilhar, né, sem É, tanto julgamento, né, sem e, tanto né, julgamento. também eu falo a mesma coisa, assim, né? Que para mim também esse processo, né, de quando eu criei o áudio, começar a se movimentar, me mostrar mais, né? Às vezes mostrando primeiro pelas palavras, pelas imagens, depois me mostrando mais enquanto, né, pessoa também, me abriu portas, me trouxe tantas conexões, tantos encontros importantes, pessoas queridas. Eu recebo tanto carinho de outras, então comecei a falar isso também, além, né, de ser também por essas também, a importância da gente criar essa coragem de colocar nossas, dar asas nossas palavras no sentido de colocá-las para voar no mundo, assim, né, não guardar elas só dentro da gaiola para gente. E acho que é por isso também que eu sigo continuando fazendo a Casa das Palavras, né? Com os sorteios finais ali dos prêmios, porque eu brinco que é só uma desculpa para incentivar as pessoas a terem um prazo e um motivo para poder compartilhar suas palavras, suas escritas, porque é aquela coisa, se você não tem um prazo para escrever, você fica assim, amanhã eu escrevo isso, né? Ou tem gente que fala assim, não, tem uma amiga minha que ela fala, não, eu já fiz a Casa das Palavras e só falta escrever. Eu disse, como você já fez a Casa das Palavras e você não escreveu? Não, eu já pensei naquilo que você me mandou fazer. Eu disse, mas pensar é totalmente diferente de escrever, né? Quando a gente vai escrever uma coisa, às vezes vem aquela surpresa de chegar num lugar que você nem imaginava. Então, né, esse compromisso realmente de ter um prazo para poder fazer, né? Ter um incentivo para poder compartilhar. Muitas vezes eu já tenho outros alunos que falam assim também, né? Nossa, eu comecei a compartilhar por causa da Casa das Palavras e a partir disso eu fui vendo como que as minhas palavras iam chegando no outro e como era gostoso receber de volta o retorno dos outros, ou às vezes um comentário que a pessoa fazia que às vezes transformava o meu dia, que não assim no sentido de elogio, mas tipo assim, de falar uma coisa que às vezes era aquele clique que faltava para poder chegar em uma outra ideia, num outro momento, assim, sabe? Então, essa riqueza, assim, da gente aproveitar isso. Então, quem vai participar da Casa das Palavras, né, não deixa de compartilhar, não deixa de realmente aproveitar aqueles prazos ali, porque esse é um movimento que, inclusive, quando eu falei essa questão dos cursos de escrita também, também esse prazo e esse convite, eles são muito ricos para a gente, porque senão a gente fica eternamente, né, naquele momento ali de ensaiar ou de também não finalizar aquele texto e tudo isso, como a Lígia falou, de experimentar sem esse julgamento, nos leva a lugares que a gente não imagina, como estar aqui hoje conversando com vocês e com a Lígia. Então, agradeço mais uma vez aqui. Vou despedindo aqui também, né, de todo mundo. Obrigada, Lígia. Obrigada a todo mundo que esteja aqui presente com a gente hoje. Teve gente tomando café, teve gente tomando vinho. E a gente aqui, né, degustando um pouco essa conversa. Obrigada, querida. Obrigada, Dani. Obrigada a todo mundo que estava aqui. Que seja uma expedição linda essa Que Casa das bom. Ah, Palavras que eu vai se esqueci de um iniciar. recado que ainda está aqui. A gente vai ter mais uma conversa com outro habitante das palavras também, que vai ser na quarta-feira com a Alexandra, do Tirando das Letras também. Então, depois eu conto mais para vocês. Acho que o criativo dela também, que as palavras a levaram também. Então, beijos, beijos e a gente vai conversando. Beijo. Bom Vocês sábado aí para também. todo mundo. Tchau, tchau.